Ao final desse tempo, o áudio será automaticamente cortado. Informamos que o cronômetro situado no fundo do auditório será acionado ao início de cada palestra, para evitar incorreções relacionadas à contagem do tempo. Solicitamos aos presentes que fiquem de pé para receber a corte. Compõe a mesa o senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente da mesa e relator da ADPF 186 e do RE 597285, Rio Grande do Sul. Senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Senhor ministro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal. Doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República. Vamos sentar, por favor. Com a palavra, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente o eminente presidente Gilmar Mendes, deste Supremo Tribunal Federal, o eminente ministro Joaquim Barbosa, também desta casa, a vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, as demais autoridades presentes, todos aqueles que se encontram no auditório e também os funcionários da casa que nos auxiliam. Declaro aberta esta audiência pública que tem por objetivo subsidiar o Supremo Tribunal Federal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 186, da qual é requerente o Partido Democratas, DEM, e que foi ajuizada com base no artigo 103.8 da Constituição Federal, e que figura como requerido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília, CEP, o reitor da Universidade de Brasília, Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, e também para subsidiar o julgamento do recurso extraordinário 597-285 do Rio Grande do Sul, em que figura como recorrente Giovanni Pasqualito Fialho e recorrida à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este recurso especial teve a sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em 18/9/2009. Eu gostaria de fazer umas brevíssimas considerações a respeito da audiência pública antes de iniciarmos o evento. Eu gostaria de ressaltar dois aspectos, senhor presidente, com relação a esse magno tema. Em primeiro lugar, dizer que a Constituição Federal de 1988 deu, a meu ver, um extraordinário salto qualitativo ao participar, ao superar uma democracia meramente representativa para ingressar num âmbito novo das relações entre o povo e o poder, que é exatamente a democracia participativa. Isso está consignado com todas as letras no artigo 1º, parágrafo único da Carta Magna, que estabelece que o poder exercido pelo povo através de representantes eleitos ou diretamente nas hipóteses em que a própria Constituição estabelece. E são várias essas hipóteses. O artigo 14, por exemplo, estabelece a participação popular, participação dos cidadãos, através do referendo, do plebiscito, da iniciativa popular. Existem outras situações também em que a cidadania participa da gestão da coisa pública, por exemplo, no planejamento urbano, na fiscalização das contas públicas, no estabelecimento de políticas públicas no âmbito da saúde, da educação, do meio ambiente. As audiências públicas, a meu ver, senhor presidente, eminente ministro Joaquim Barbosa, dignos presentes, se insere dentro dessa ideia de democracia participativa, ou seja, de uma participação do povo, da cidadania, no processo de tomada de decisões.
A Lei 9882 de 99, em seu artigo 5º, inciso 1º, faculta ao relator das ações de caráter objetivo, sobretudo das ações diretas de inconstitucionalidade, convocar audiências públicas para subsidiar os ministros no seu julgamento, ou, eventualmente, convocar peritos, especialistas sobre a matéria. O regimento interno, no artigo 21, inciso 17, reproduz e regulamenta esta disciplina da lei das ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, a mim me parece que as audiências públicas, o Instituto dos Amicus Curiae, que são os amigos da Corte, que colaboram no julgamento das questões submetidas ao Supremo Tribunal Federal, e mesmo o televisionamento das sessões de julgamento fazem parte deste processo de aproximação da cidadania dos poderes da República, em especial do Poder Judiciário. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar, além deste primeiro mais geral, é que as audiências públicas realmente representam uma oportunidade que tem o Supremo Tribunal Federal de ouvir não apenas a sociedade civil de modo geral, mas os membros dos demais poderes e também os especialistas nos assuntos. As audiências públicas são convocadas não de forma rotineira, mas de forma muito excepcional, quando algum tema tenha uma grande repercussão na sociedade, como foi o caso do julgamento das células-tronco embrionárias, da questão dos territórios indígenas, e este, a meu ver, que é a questão da reserva de vagas nas universidades públicas, que é um tema magno, que deve ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal com a audiência da sociedade em geral, dos cidadãos brasileiros. Eu quero dizer, senhor presidente, eminente colega, ministro Joaquim Barbosa, que eu deposito uma enorme expectativa nesta sequência de audiências que se prolongarão durante os próximos 3 dias, e tenho certeza que elas dotarão os ministros do Supremo Tribunal Federal de muitos subsídios, importantes subsídios, para que nós todos possamos apreciar melhor a questão. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a presidência da sessão ao eminente ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos, senhores participantes, ministro Ricardo Lewandowski, relator desta importante ação, ministro Joaquim Barbosa, senhora vice-procuradora-geral, senhores participantes deste processo importante de audiência pública. É com muita satisfação que me associo às palavras do ministro Lewandowski sobre a importância deste evento. Embora venha se tornando frequente a realização de audiência pública, não se trata, como sabem, de um evento comum, dada a complexidade na sua realização e dos pressupostos estabelecidos na própria legislação para o seu deferimento. Em geral, são temas que despertam grande interesse na sociedade e de elevada complexidade que demanda a visão dos interessados e também dos experts, e essa é a oportunidade talvez mais expressiva dessa participação plural
desses vários setores nesse complexo processo. Eu passo a palavra agora ao ministro Joaquim Barbosa para suas considerações. Senhor Presidente, Santíssimo Senhor Ministro Lewandowski, senhores participantes, com muita satisfação que também participe dessa cerimônia de abertura das audiências públicas que visam a colher subsídios de experts e representantes governamentais e da sociedade civil sobre esse magno tema relacionado à questão da igualdade substancial ou da tentativa de inserção consequente de minorias no sistema produtivo e educativo do nosso país. Vejo como extremamente alvissareira essa nossa primeira experiência. Vejo como um encontro da sociedade sobre um tema sobre o qual ela nem sempre quis discutir com a devida abertura. Então, vejo como extremamente positivo e é um prazer estar aqui neste momento. Obrigado. Ao encerrar os trabalhos da abertura da 5ª audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de desejar todo o êxito a este trabalho e também cumprimentar a iniciativa corajosa do eminente relator, que, percebendo o grau de controvérsia que envolve essa temática, esforçou-se não só para deferir a audiência pública, mas também para selecionar os diversos participantes, os diversos segmentos que pudessem trazer para a Corte as múltiplas visões existentes sobre o tema, o que vai possibilitar, num espaço de tempo que eu espero não muito longo, um julgamento bastante refletido sobre uma das questões talvez mais controvertidas do atual estágio do nosso desenvolvimento constitucional. Eu desejo a todos bom trabalho e deixo essas palavras de cumprimentos e felicitações à iniciativa ao eminente relator desse processo. Neste momento, desfaz-se a mesa e, na sequência, reiniciaremos os trabalhos mantendo o cronograma de sustentações previstas. Você fica mais um pouco, né? Fico isso. Um pouco. É super importante e grave. E agora vocês. Onde é que está o. Cadê o presidente? Deixa aqui. Tem mouse isso aqui? Esse aqui é apenas para Tá. Eu declaro reiniciados os trabalhos e, segundo o cronograma pré-estabelecido, teremos a honra de ouvir a manifestação da doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República, que fará uso da palavra pelo tempo regulamentar. Obrigada, senhor presidente, senhor ministro Joaquim Barbosa, a todos os presentes, senhoras e senhores. Eu acho que esse é um momento em que
cabe ao Ministério Público fazer uma abordagem diferente daquela lançada no seu parecer, que já integra os autos dessa ação direta de inconstitucionalidade. Não se trata de uma abordagem diferente, se trata mais certamente de uma abordagem complementar. E eu gostaria, portanto, de inserir o tema cotas dentro da Constituição, né? Esse é o grande propósito, afinal, dessa reunião. E lembrar que toda a Constituição, ela é, ao fim e ao cabo, uma ruptura com uma ordem anterior e um projeto, né, de futuro para uma sociedade. E eu gostaria de fazer essa abordagem da ruptura em 3 perspectivas: filosófica, jurídica e política. Eu pretendo não ser enfadonha. Conheço vários dos presentes e, para eles, esse tema é por demais conhecido. Mas eu insisto porque é importante que nós, para tratarmos desse tema, tenhamos a exata compreensão do que significou essa ruptura no âmbito da Constituição de 1988. E, para falarmos em ruptura, nós precisamos saber o que é o momento anterior, né? O momento anterior, que eu vou identificar aqui, nessas 3 vertentes, é aquele que na política, que na filosofia correspondeu ao iluminismo, ao período do racionalismo construtor kantiano. Por quê? Porque o modelo que se seguiu a esse padrão filosófico foi o do sujeito cognoscente, do sujeito que, de certa forma, constrói o mundo. Mas, se é o sujeito que, a partir, né, de conceitos a priorísticos, ele constitui o próprio mundo, esse sujeito ele não pode ter as suas diferenças reconhecidas. Então, esse é um sujeito que ele vai ter que ser exemplar de todos os demais. Então, o sujeito racional kantiano, ele é um único sujeito, sem qualidades, indefinido e representativo de todos os outros sujeitos, né? Na percepção política, na vertente política, eu gostaria de lembrar que um grande episódio desse momento, dessa conjuntura, é a Revolução Francesa. E pegar dentro da Revolução Francesa não só o princípio da igualdade, que ela proclamou, mas principalmente a instituição do Estado-nação. E o que veio a ser o Estado-nação? O Estado-nação é aquele cadinho da homogeneidade, né, onde se presume que sobre um único território há sujeitos que compartilham cultura, que compartilham língua, enfim, há um único povo ali assentado. Esse foi o modelo, o construto do Estado-nação. E qual é o direito desse período? O direito vai ser o repositório de todas essas ideias. É um direito que também busca uma homogeneidade sob a perspectiva da igualdade formal. É um direito, em princípio, indiferente às diferenças, porque essa igualdade de todos perante a lei, e é um direito que trabalha com a lógica kantiana, muito inspirada nas leis da ciência natural, em que observa regularidades e, a partir daí, lança leis gerais e universais. Bom, esse ambiente de absoluta homogeneidade teve o seu paroxismo na Segunda Grande Guerra, né? Nós temos talvez o episódio mais dramático da história mundial com essa pretensão de absoluta homogeneidade de uma sociedade nacional. E talvez esse grande drama seja o motor das transformações que se iniciam a partir daí nessas 3 vertentes também, né? E aí eu passo para a ruptura. Na vertente filosófica, essa denúncia, né, da colonização do diferente pelo sempre igual, né, que vem de Nietzsche, que vem de Heidegger, que vem Foucault, enfim, Derrida e vários outros.
E mostrando que essas grandes verdades universais, elas sempre são um recorte eleito de uma realidade multifacetada. A realidade é extremamente plural para poder ser recortada em verdades universais. Em relação ao Estado-nação, também acabou-se com aquela visão quase naturalizante de que tinha sido, de que isso era a sequência natural das coisas, né? Desfaz-se a visão, portanto, mostra-se que o Estado Nacional é uma construção e que essa homogeneidade ela foi produto de dominação. Um grupo que se sagrou vencedor, né? E que conseguiu impor a sua língua, a sua visão de mundo, a sua cultura, portanto. Então, o Estado Nacional ele é essa situação em que alguém, um grupo, domina e impõe todos os demais valores que são supostamente compartilhados pela sociedade nacional. E o direito? Bom, o direito ele rompe, né, com essa, no âmbito do direito, né, os movimentos sociais começam a denunciar essa farsa da igualdade de todos perante a lei. A década de 60 é pródiga em movimentos como o feminismo, por exemplo, mostrando que se a mulher for tratada igual ao homem, aquilo que lhe é mais peculiar, como o aleitamento, a maternidade, lhe são dados prejudiciais no trabalho, né, na vida política, e vários outros movimentos, o movimento dos homossexuais, o movimento dos negros, o movimento dos índios, sempre mostrando que essa situação de igualdade é uma situação que de igualdade de todos perante a lei, da igualdade formal, é uma situação que lhes desfavorece. E a outra coisa que se denuncia é que o direito, rigorosamente, ele nunca foi alheio à diferença. Pelo contrário, tratou delas cuidadosamente, mas elegeu um determinado modelo que lhe interessava. Então, o direito trabalhava, o direito anterior à Constituição de 88, ministro, se eu estiver me alongando, por favor, eu estou ansiosa com esse tempo, com classificações binárias. Então, era de um lado homem, de outro mulher. Homem heterossexual, né? Mulher de um lado. Do outro lado, branco, de um lado branco, do outro lado, negros, índios. De um lado, adulto, de outro lado, criança, adolescente, idoso. De um lado, são, de um lado, doente. De um lado, proprietário, de um lado, despossuído. A esse primeiro grupo, né, ele deu um valor positivo. E a esse segundo grupo, ele deu um valor negativo. Basta lembrar que o sujeito de direito, portanto, desse período, ele tem cara, ele tem sexo, ele tem cor, ele tem condição financeira. Ele é homem, masculino, heterossexual, é branco, é proprietário, é são e é adulto. Esse é o sujeito de direito da sociedade hegemônica. E aos demais, o sujeito o direito coloca um determinado dado que o desqualifica perante o direito. A mulher, em relação à sua incapacidade relativa até pouco tempo atrás. Os índios, que só conseguiam a sua possibilidade de ingresso na sociedade nacional quando se livrassem da sua identidade. Então, era o fenômeno da emancipação que permitia ao índio fazer parte da sociedade nacional. Né? Enfim, crianças, adolescentes, idosos, pessoas portadoras de deficiência, eram absolutamente invisíveis para esse direito e não considerados rigorosamente sujeitos de direito. E mais grave que isso, esse direito ele reserva apenas para o sujeito ideal, o sujeito branco, masculino, enfim, o espaço público, a presença no espaço público. Todos os demais estão confinados a determinados espaços.
7 minutos, por favor, a determinados espaços. Então, a sociedade hegemônica, ela cria os guetos, ela coloca, né, os diferentes em guetos, ela reserva à mulher o espaço do lar, a pessoa portadora de deficiência física ou mental, os hospitais, os sanatórios, as crianças portadoras de deficiências, escolas particulares. Então, ela é uma sociedade que divide e que reserva aos seus diferentes espaços de invisibilidade. Esse é o grande projeto de uma sociedade hegemônica. O que acontece com a Constituição de 1988? Ela vem reconhecer exatamente o caráter plural da nossa sociedade nacional. Diz isso expressamente nos artigos 215 e 216, quando trata da cultura e dos grupos formadores da sociedade nacional. Fala dos negros, dos índios, fala dos afrodescendentes. E espalhada no texto da Constituição, vários dispositivos que vão tratar especificamente da mulher, das pessoas portadoras de deficiência, dos índios, dos remanescentes de quilombo, das crianças, dos idosos, enfim. É uma Constituição que recupera o espaço ontológico da diferença. Agora, qual é o grande desafio nesse contexto de ruptura? Como nós passamos de uma sociedade hegemônica em que todos os espaços públicos estão ocupados por um único sujeito de direito para uma sociedade plural? E isso daí em todos os campos. Nós estamos tratando hoje de universidades, mas já tratamos atrás de concurso público, de cargos públicos, já tratamos do espaço no parlamento, né? E a própria Constituição trouxe a solução. Ela fala de cotas especificamente para mulheres no mercado de trabalho, ela fala de cotas nos cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, né? Por quê? Porque as cotas, elas, antes de atentar contra o princípio da igualdade, elas realizam a igualdade material. Elas, por outro lado, elas são a porta de entrada para que essas instituições elas assumam caráter plural. O suposto saber universal veiculado pela universidade é ainda o saber do grupo hegemônico. É ainda o saber do grupo que, por muito tempo, logrou esse espaço de permanência na sociedade nacional. Não nos equivoquemos em relação a isso, né? Quando se fala em meritocracia, se fala de mérito a respeito desse tipo de saber. Por que nós temos tanta dificuldade em implementar uma disciplina nas escolas públicas que trata da história dos povos indígenas e dos afrodescendentes? Porque não tem quem as conte. Porque ainda a escola ela é ocupada por esse grupo e pela sua história e pela visão que ele tem da história dos outros, né? Essa é a grande dificuldade da mudança. Os espaços públicos ainda estão ocupados por esse grupo hegemônico. Por outro lado, as cotas elas têm um caráter de, ao mesmo tempo em que elas permitem o pluralismo nas diversas instituições nacionais, ela é uma política inclusiva. É uma política onde as diferenças se encontram e se celebram, ao contrário da sociedade hegemônica, que confina os diferentes aos espaços privados, né? Então, diferentemente do discurso de que a política de cotas cria diferenças, cria castas, ela inclui, ela traz para o espaço público essa multiplicidade da vida social, né? E eu acho que essa experiência, hoje em dia, nas praias está se vendo, abrindo-se espaço para que os cadeirantes cheguem ao mar, né? Ontem teve uma cena na novela, e, né, os cadeirantes cheguem ao mar, que todos possam estar presentes no espaço público.
projeto de sociedade... Vamos dar mais um minuto para a eminente procuradora terminar o raciocínio. 5 minutos, 3 minutos, eu prometo que vou acabar. Por que elas vão realizar, portanto, esse projeto nacional de sociedade, projeto da Constituição de Sociedade Nacional. Por que as cotas com esse recorte étnico, racial, incomodam tanto? Né? Essa é uma questão posta. Bom, primeiro com aquele surrado argumento de que não existem raças, né? Numa visão positivista, naturalizante de raça, né? É óbvio que raça, nessa visão biológica, não existe. Isso daí não tem nenhuma dificuldade. O Supremo já disse isso naquele caso daquelas publicações antissemitas, né? Mas o ministro Maurício Correia, ele falou expressamente: o racismo persiste enquanto fenômeno social, né? A raça, portanto, ela entra naquela questão do Wittgenstein, né? É questão de linguagem, é questão de como um conceito ele é semantizado, reformulado e apropriado por todos, por quem olha e vê naquilo raça, e por quem é vítima e colhe aquilo também como projeto de mobilização, né? A outra coisa é a tão falada miscigenação, né? Como se a miscigenação também aqui numa visão positivista, naturalizante, como se a visão colonial fosse sempre assim, né? Uma colonização que privilegiou a harmonia ao invés do embate. Só que a miscigenação, ela também foi uma construção. A miscigenação, ela consta desde as ordenações pombalinas e é uma engenharia social para as colônias, tão curiosa que o casamento interracial dessas leis, ele é possível para o homem, mas não é possível para a mulher branca, né? Então, é uma estratégia de povoamento, é uma estratégia de gerar força, mais escravos para aquele mercado. Então, não é tão simples assim a miscigenação. Depois, lembrar que, mesmo depois de Casa Grande e Senzala, que é o grande marco da miscigenação, Gilberto Freire, né? Aquela sociedade cordial ali dita, tem uma lei no Brasil de 1945, uma lei de imigração, que é aquela lei que estimula ainda, naquela época, a vinda dos trabalhadores europeus para o Brasil. E ela diz expressamente qual é o propósito dela: a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as mais desejáveis características de sua ancestralidade europeia, né? Então, a miscigenação, muito mais do que um retrato da nossa sociedade, ela é uma retórica oficial. E os indicadores sociais estão todos aí para demonstrar isso. Lembrar também que ela, mesmo no período colonial, mesmo no período anterior e posterior à abolição da escravatura, foi condenada pela nossa intelectualidade, né? Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Paulo Prado, Silvio Romero, Oliveira Viana, né? E, por fim, só um último dado, a questão que incomoda do critério adotado. E o único critério possível é do autorreconhecimento. Por quê? Numa sociedade, apenas a sociedade hegemônica, é que o grupo que tem o poder também das classificações e das definições, de estabelecer fronteiras, de dizer quem está dentro e quem está fora. Numa sociedade plural, cada um tem essa possibilidade de dizer quem é. E afirmar quem é traz consequências muito além do mero ingresso numa universidade, do mero ingresso no concurso. Afinal, dizer que você é negro traz consequências posteriores ao ingresso, traz consequências para o mercado de trabalho, e isso a pessoa vai ter que carregar. Então, o estelionato não é tão fácil, ou não é essa coisa tão rasa como se pretende fazer querer. Me desculpem pelo excesso, eu tinha contabilizado um tempo menor. Muito obrigada, ministro, pela gentileza de me conceder esse tempo adicional. Obrigada. Eu agradeço a doutora Débora Duprá, vice-procuradora-geral da República, pela
substanciosa intervenção que fez. Eu convido agora para fazer uso da palavra o doutor Miguel Ângelo Cansado, diretor tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que nesse ato representa a OAB e que terá o prazo de 15 minutos. Eu peço especial atenção a esses prazos, porque nós temos que chegar a bom termo nessas nossas audiências, que à tarde teremos a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente da presente sessão audiência pública e relator da ADPF em pauta, excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Duprá, quem cumprimento também pela manifestação aqui produzida, senhoras e senhores ministros de Estado, parlamentares, representantes das diversas instituições aqui presentes, senhoras e senhores, a todos, bom dia. Em primeiro lugar, eu quero fazer coro ao que disse o excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, quando da abertura desta audiência pública, no que se refere à participação da sociedade nas decisões do Supremo Tribunal Federal e a importância disso para o momento atual em que vivemos. E o quanto reconhece o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a importância de eventos como esse, de iniciativas como essa. Até bem pouco tempo, senhor ministro, senhores ministros, o Supremo Tribunal Federal era uma corte conhecida apenas de nós, integrantes da comunidade jurídica, do mundo jurídico do país. Hoje, ele se aproxima da sociedade. E é bom que seja assim, e é bom que a sociedade consiga ter essa visão, senhor ministro, tem absoluta razão. Com relação ao tema em pauta, quero registrar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não adotou uma posição quanto ao mérito da discussão posta na presente ADPF. A Ordem dos Advogados do Brasil não questiona em absoluto, evidentemente, não podia ser diferente, a constitucionalidade e a importância histórica até das ações afirmativas, até porque já positivadas no nosso ordenamento jurídico desde 2002. Não é? E talvez mesmo por esta ainda não tomada de posição por parte do Conselho Federal, senhor ministro Ricardo Lewandowski, diz que o tempo aqui não me falte como faltou a doutora Débora, até talvez me sobre, porque ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil interessa e atento que está a decisão que venha a ser tomada na presente ADPF, que, como dito aqui pelo ministro Gilmar Mendes, contém um contexto de importância, um contexto de debate intenso, não é? De importância também histórica para o país. A causa, certamente, será objeto da discussão travada aqui e das discussões que serão estabelecidas no pleno, perante o Supremo Tribunal Federal, quando da discussão, efetivamente, do tema, do mérito da ADPF, são as razões endêmicas, históricas e mesmo a realidade atual do racismo no Brasil. Não é? O que a doutora Débora chamou de farsa da igualdade no país, talvez se possa situar, e o que se há de perquirir é se ações afirmativas como esta estabelecida pela Universidade de Brasília, pela UNB, estão efetivamente em sintonia com a Constituição Federal. E cito aqui um exemplo também adotado pela Universidade Federal de Goiás, que implantou um curso de Direito, e esse tema foi amplamente discutido no âmbito do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, foi inclusive quem puxou o debate para si, quem provocou o debate, trazendo a si a responsabilidade dessa discussão e entendendo da importância daquela ação afirmativa, quanto da implantação de um curso de Direito específico para os integrantes dos assentamentos rurais no Brasil, dos assentamentos rurais, especialmente no estado de Goiás. E entendeu ali a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, e naquela oportunidade eu era seu presidente seccional, entendeu ali da importância, da relevância e mesmo da constitucionalidade da criação daquele curso. De modo que a discussão que se trava aqui, e conforme posto na petição estabelecida pelo Partido Democratas, parece que não se deve ter
análise da matéria sob uma ótica maniqueísta, do bem e do mal. Estou em sintonia com o bem ou estou em sintonia com o mal e as entidades na mesma condição, de acordo com a visão que tenha do acerto ou desacerto, da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da iniciativa adotada pela Universidade de Brasília. Não é? Parece-nos a instituição que aqui represento, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem absoluta sintonia, que tem absoluta sinergia e proximidade com os movimentos sociais, com as reivindicações das minorias, com os movimentos das minorias, mas há de se estabelecer mesmo, e é isso que espera, e é isso que tem certeza que fará o Supremo Tribunal Federal, é isso que a Ordem tem certeza que fará, é estabelecer se a condução que se deu ao acesso à instituição de ensino pelos afrodescendentes, pelos negros no Brasil, é a mais adequada nesta dicotomia entre racismo e a questão social, como defende, aliás, o Partido Democratas, o não estabelecimento de cotas raciais, mas sim o estabelecimento de cotas sociais. É essa discussão que reconheço aqui que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil naturalmente entende como absolutamente relevante, como absolutamente pertinente, inclusive para o momento em que vivemos, não é? Com uma Constituição que já ultrapassa a maioridade, já com 21 anos de idade, não é? Ainda no sistema antigo de 21 anos, mas uma Constituição ainda em interpretação pela Suprema Corte. De modo que esta é a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, esperando o senhor ministro relator, senhoras e senhores representantes de instituições, de entidades aqui presentes, prezados colegas advogados, espera que o Supremo Tribunal Federal adote, no caso da presente ADPF, que será certamente uma referência futura para situações do gênero. Adote a decisão que venha a conduzir ao Brasil, conforme, aliás, tem na questão do estabelecimento de cotas, já feito o Supremo Tribunal Federal, em precedentes em que foram relatores os ministros Carlos Mário Veloso e, se não me engano, o próprio ministro Gilmar Mendes, se não me trai a memória, em situações anteriores estabelecidas, por exemplo, em relação à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Espera a Ordem dos Advogados do Brasil a decisão serena e sábia da Suprema Corte do país. Muito obrigado. Agradeço ao OAB que se fez presente pelo eminente doutor Miguel Ângelo Cansado. Eu chamo agora, para fazer uso da palavra, o eminente ministro Luiz Inácio Lucena Adams, advogado-geral da União, que falará também por 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, presidente dessa audiência pública, excelentíssimo senhor ministro Joaquim Barbosa, que nos prestigia, nos acompanha nesse debate com atenção, senhora vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá, excelentíssimo representante da OAB, né, doutor Cansado, ministro Edson Santos, em nome dos quais eu saúdo todos os demais palestrantes e também presentes dessa audiência. A audiência pública que a senhora inicia compreende um dos mais delicados debates já colocados sob o crivo da consciência pública nacional. A popularidade do tema é diretamente proporcional à secularidade do problema da discriminação racial. A Constituição Federal de 88, preambularmente, exaltou a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Logo, adiante, estabeleceu a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da marginalização e a redução das desigualdades sociais como três das vontades fundamentais que deverão inspirar a atuação do Estado brasileiro. Inevitável a constatação de que, ao se apoiar nos valores de fraternidade,
pluralismo, igualdade e justiça, e elencar os objetivos fundamentais a serem perseguidos pela República Federativa do Brasil, o Constituinte verbalizou de maneira contundente o inconformismo da nação com a perpetuação das desigualdades derivadas da cultura do preconceito racial. A Constituição Federal exigiu, pois, que evoluíssemos de uma realidade estática, marcada pela ineficácia das garantias da igualdade formal, em direção de um estado de coisas mais dinâmico, democrático e plural, reverente daquele ideal que se usou chamar de igualdade material, e acredito que a vice-procuradora, nossa doutora Débora Duprat, levantou muito bem o debate sobre isso. A busca pela igualdade material não se contenta apenas com medidas repressivo-punitivas das atitudes discriminatórias. Demanda também a implantação de ações estatais de cunho promocional. Para lograr a realização deste mandamento constitucional, o Estado deve atuar de maneira vanguardista, promovendo uma política de superação de hábitos, de modo a afastar qualquer possibilidade de que a discriminação racial seja encarado como um fruto de um determinismo social indelével. Nesse sentido, nada mais natural que os primeiros projetos estatais vocacionados à superação da discriminação racial surgissem no âmbito das universidades públicas, espaço cultural tradicionalmente dedicado à formação do conhecimento crítico e da produção intelectual. Assim, as universidades brasileiras foram responsáveis pela elaboração de uma iniciativa pioneira e arrojada, consubstanciar um sistema de reserva de vagas. Em boa hora, as universidades públicas fizeram uso de sua autonomia, previsto no artigo 207, caput da Constituição Federal, criando um programa de inclusão que se impôs dentro das balizas da proporcionalidade, artigo 5º, 54 da Constituição, para reverenciar uma leitura igualitária, artigo 5º, 2, do princípio da meritocracia, artigo 208, 5, de modo a implementar valores sociais proclamados pela Constituição Federal, artigos 1º e 3º da Constituição. Nesse ponto, mostra-se pertinente tecer algumas considerações às objeções mais enérgicas que vêm sendo erigidas contra a política de cotas, que, invariavelmente, compartilham de um fundo teórico comum. Primeiro, a contestação que ganhou o maior número de adeptos aduz que a desigualdade, de fato, que impede a fruição do direito ao ensino superior, não encontraria justificativa na discriminação racial, mas sim em questões econômicas. Sustenta-se como justificativa que a raça não é, por si só, elemento gerador de qualquer tipo de atitude discriminatória, capaz de obstaculizar o ingresso de negros no ensino superior. A dificuldade de acesso à universidade e às posições sociais mais elevadas decorreriam, antes de tudo, da precária situação econômica experimentada pela maioria da população negra. Essa compreensão padece de um grave erro de perspectiva, pois reflete, a um só tempo, uma visão reducionista do problema da discriminação racial e uma tentativa de subverter os objetivos da política de reserva de vagas. Esse cenário, historicamente determinado, de ampla desigualdade, vê surgir a necessidade de estabelecimento de uma série de medidas compensatórias, consubstanciadas tanto em ações distributivas, quanto de inclusive destinadas a integrar a comunidade negra a todos os campos de expressão humana, e não apenas a área econômica. Na verdade, a desigualdade econômica, considerada como um problema isolado, recebeu solução diversas ao longo do texto constitucional, reunidas essencialmente no capítulo relativo aos direitos sociais. A discriminação racial foi contemplada com outro tipo de reação normativa, muito mais abrangente, e não se esgota com o aprimoramento da condição econômica dos beneficiários. A Constituição de 88 não incorporou uma visão puramente econômica da desigualdade. O Constituinte percebeu que a consecução da igualdade não depende apenas do aprimoramento da distribuição de bens escassos, mas também do reconhecimento, da valorização das identidades de grupos não hegemônicos no processo social, como demonstram os artigos 215 e 216 da Lei Maior,
que preconizam a valorização das contribuições indígenas e afro-brasileiras à cultura nacional. Para tanto, nada melhor do que ampliar o acesso dos negros aos bancos do ensino superior, porquanto as universidades são o locus natural para a formação do saber científico e da identidade cultural intelectual nacional. Resta evidente, portanto, que a finalidade do sistema de reserva de vagas não está apenas na inclusão econômica. As disposições da Constituição Federal pretendem resgatar as minorias historicamente desprestigiadas do alinhamento político, social e cultural a que foram submetidas, implementando um canal difusor de seus valores, concepções e manifestações. A segunda tese contrária aos modelos de inclusão racial pelo sistema de reserva de cotas também se revela equivocada, pois está fundamentada na afirmação de que raça é um conceito inexato, ou mesmo inexistente, tanto sob o prisma genético quanto sob o prisma sociológico. Constante reconhecido por esse Supremo Tribunal Federal, no emblemático julgamento do HC 82424, o conceito de raça exprime, na verdade, uma representação mental para uma realidade histórico-social de discriminação, em que grupos sociais dominantes criam e reproduzem padrões de valor cultural hábeis a subjugar um determinado segmento de menor expressão. No Brasil, a discriminação racial é um fenômeno que tem sua razão de ser no fenótipo do indivíduo, e não em sua cadeia de ancestralidade. Costuma-se afirmar que aqui se pratica o racismo de estampa, e ao invés do racismo de origem. Esse modo de ser fenotípico, pelo qual se revela a discriminação racial no Brasil, é suficiente para desconstruir a tese de que o fato genético da miscigenação constituía justificativa para negar a existência de preconceito de cor em nosso país. Demais disso, a ideia de existência de uma democracia racial no Brasil também não se confirma, pois, como atualmente se sabe, a discriminação opera por vias diretas e indiretas. Convém salientar aqui que é justamente esse modelo de discriminação indireta, radicado no fenótipo do indivíduo, que torna o critério de autodeclaração adequado a selecionar os beneficiários do tratamento diferenciado nos programas de cotas. Cumpre sublinhar, neste ponto, que os programas de inclusão existentes não estão isentos de falhas. É natural que a execução de uma política inovadora exija constante aperfeiçoamento, o que, todavia, não ilude a relevância no cenário nacional. Também procede a tese segundo a qual a afirmação da existência da raça pelo Estado seria uma ação ilegítima, potencialmente incitadora de uma discriminação reversa. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a política de cotas não revela uma disposição estatal de afirmar a existência de diferentes raças, mas sim o intuito de erradicar a discriminação racial, o que vinha a ser algo essencialmente diferente. Esse objetivo deve ser realizado através da conjugação de dois tipos de medidas: reconhecimento de uma situação discriminatória, historicamente determinada, que é o reconhecimento, e a inclusão definitiva de seus valores e interesses na formação do mosaico cultural que expressa a identidade nacional, viabilizando a construção de uma sociedade efetivamente plural e, portanto, redistributiva. Afinal, para atingir a igualdade, é necessário, antes de tudo, reconhecer as diferenças. Os grupos socialmente fragilizados devem receber um tratamento jurídico que reconheça as especificidades e peculiaridades de sua condição social. Nas palavras insuperáveis de Boaventura de Souza Santos, temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e uma diferença que não produza e alimente ou reproduza as desigualdades. Com efeito, o reconhecimento de um fato histórico baseado em dados antropológicos, sociológicos e econômicos é um ato de afirmação da existência de diferenças e da necessidade de confraternizá-las no ambiente de pluralidade. E esse é um ponto-chave aqui, quando nós falamos em discriminação racial, que, na verdade, são discriminações culturais, ou seja, a necessidade de apropriar-se culturalmente, e o país
reconhecer essas diferenças e apropriar no seu contexto é um elemento que compõe, no nosso entender, a política afirmativa. Também não procede o argumento que preconiza que as políticas de cotas exortaria a discriminação reversa e potencializaria o surgimento de estado de tensão racial no Brasil. A uma, porque essa tese se baseia em meras conjecturas, uma vez que nunca houve qualquer episódio de tensão racial que pudesse ser associado a tais medidas. Ademais, ao contrário do que se prega quanto à discriminação diversa, a política de reserva de cotas tem por objetivo promover o sadio e convívio entre as pessoas, a integração mediante a preservação das suas identidades. Por fim, é necessário rechaçar a percepção de que a política de cotas seria colidente com o sistema meritocrático, constitucionalmente definido para acesso ao ensino superior. Isso porque o comando do artigo 208.5 da Constituição Federal deve ser lido a partir do influxo dos valores de igualdade, fraternidade e pluralismo que, somados, impõem a desigualação dos candidatos a uma vaga de ensino superior, de modo a compensar as injustiças históricas cometidas contra os negros, permitindo a concretização do primado da igualdade material. Além disso, a afirmação de que o mérito individual de cada um deve ser critério exclusivo a balizar o ingresso nas universidades públicas encobre uma indisfarçável manifestação de discriminação direta, pois acaba por ignorar uma situação pretérita de desigualdade na formação intelectual dos candidatos e contribui para a perenização de um círculo vicioso que exclui grande parte da população da educação e de qualidade. Tem-se assim que as políticas de cotas raciais revelam uma atuação estatal amplamente consentânea com a Constituição Federal, pois foram elaboradas a partir da autonomia universitária com o propósito de projetar para a realidade os valores e objetivos estabelecidos pela Constituinte. Preservando meus exatos 15 minutos, eu gostaria de registrar apenas a evidente importância deste evento no sentido de produzir um maior grau de legitimidade, de legitimação da decisão que a Corte ainda deverá tomar sobre o tema. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Luiz Inácio Lucena Adams e digo que a presença de Vossa Excelência valoriza ainda mais o evento. Eu convido agora a fazer uso da palavra o senhor ministro Edson Santos de Souza, ministro da Secretaria Especial de Políticas Públicas de Promoção de Igualdade Racial, que falará também por até 15 minutos. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o ministro Lewandowski, ministro Joaquim Barbosa e a vice-procuradora Débora Duprat e dizer que entendo que esse é um momento assim de grande importância histórica, né, para o nosso país e que o Supremo Tribunal Federal sabiamente convoca a sociedade para auscultá-las sobre uma matéria cuja decisão terá um impacto muito grande na sociedade brasileira. Quero, em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista, inclusive, da autodeclaração, hoje a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio aponta a população brasileira se declarando negra, ou seja, preta, ou parda, 50,06% da população de nosso país, o que mostra que está se discutindo, tratando aqui de um tema que vai ao encontro da maioria da população brasileira. O Brasil, ainda em tempo, está recuperando um debate que ocorreu ao final do século XIX, quando se deu a campanha abolicionista. Todos os senhores têm conhecimento de que a campanha abolicionista havia
aqueles que defendiam medidas mais radicais acompanhando o processo de libertação dos negros e do fim da escravidão no Brasil. Haviam aqueles que defendiam